Hoje eu vou falar um pouco de saudade. Eu tive a alegria de conviver com duas avós. A minha avó materna era uma pessoa mais retraída, mais problemática, adoeceu mais cedo, então ela teve o que hoje a gente chama de Alzheimer, né? Que naquela época tinha outro nome. E eu convivi mais com a minha avó paterna. Minha avó materna era Alice, minha avó paterna era Cota. Cota porque se chamava Maria e naturalmente deviam chamá-la de Maricota e acabou ficando Cota. Mas ela era uma gracinha. Olha, eu hoje tenho um neto de 18 anos, que é o período que eu me lembro muito da convivência com ela. E eu não sou a velhinha que a minha avó era. Mas também eu acho que eu nasci com ela já com bastante idade. Minha avó era campista, do tempo dos escravos. Ela contava muita história dessa época, ela morava em fazenda lá e tudo. E ela morou sempre em Campos até quando eu devia ter uns 10, 12 anos, que papai a trouxe para o Rio. Ela lá em Campos tinha uma pensão, adorava da pensão, que era como se falava, era o termo que se usava, ela dava pensão. E ela queria vir para o Rio desde que meu pai consentisse que ela continuasse a ter a pensão dela. Ela adorava cozinhar, adorava fazer doce. Não tinha doce de laranja da terra mais gostoso que o dela. Os cozidos e as feijoadas que ela fazia eram assim, absurdamente gostosas. Então papai, eu não me lembro se ele comprou ou se ele alugou um casarão na rua Sorocaba, em Botafogo. Era uma casa linda, na minha lembrança de criança. Era um casarão que a gente subia por uma escada lateral, entrava numa varandinha daquelas que tinham o telhado de vidro. Tenho isso na minha lembrança. Um quintal enorme, um jardim enorme, e lá ela tinha a pensão. Todos os campistas cujos filhos vinham para o Rio para estudar no Rio de Janeiro tinham que ficar na pensão de Dona Cota. Então ela cuidava daqueles meninos como se fossem filhos e netos dela. Fazia as comidinhas que um gostava, que o outro gostava. Sempre foi assim. Até que o tempo foi passando, a idade foi aumentando cada vez mais e papai foi ficando preocupado, porque minha avó já tinha lá seus quase 80 anos e fazendo comida, e cuidando de casa e de quintal, enfim. Papai disse, mamãe, vamos parar com essa história de pensão, não dá mais para seguir nessa pensão. Ah, não, mas eu não vou sair daqui, que eu não vou morar em apartamento. Papai disse, não, eu vou comprar uma casa para a senhora. E comprou uma casa para ela lá na Tijuca, na rua Marquês de Valença. Era uma casa boa, não tinha quintal, aquele negócio todo, mas a casa, o corpo da casa era muito bom. E ela viveu lá durante muitos anos. E lá nessa casa, ela levou um tombo. Já com seus quase 90 anos, levou um tombo. Foi um sufoco, ficou na cama com pressão no pé para solidificar o osso, uma complicação. Ficou boa. Com essa idade toda, ficou boa. Quando ela chegou mais ou menos, e continuava fazendo as comidas para gente, para a família, ia para a feira, ela tinha que escolher todos os ingredientes do cozido, discutia com os feirantes, e todos eles já conheciam ela na feira. Bom, aí ela teve um outro problema muito sério. Quando nós íamos para Rio das Ostras, que nessa época era a praia que a gente frequentava, papai ligava para ela e dizia, mamãe, nós estamos indo para Rio das Ostras, se a senhora quiser ir... Ela era a primeira que ligava para dizer que já estava com a mala pronta. Então nós íamos para Rio das Ostras, chegávamos lá, minha avó usava uns vestidões longos, até o pé assim, e ela queria logo ir para a praia. Então tinha sempre que dispor alguém para atravessar a estrada com ela e levá-la caminhando até a praia. Chegava na praia, ela molhava os pés, de roupa e tudo,
molhava os pés, aí quando ela se dava por satisfeita, ela voltava para casa com aquela barra da saia toda molhada, cheia de areia, aí ia tomar o banhozinho dela, botava o talquinho e ficava toda bonitinha e perfumada. Numa dessas, ela não deve ter enxugado os dedinhos direito, ela apareceu com uma frieira entre os dedos do pé. Não contou para ninguém. Foi cuidando lá do jeitinho dela, botando pozinhos e não sei o quê. Um belo dia, quando a coisa já estava estranha, ela falou com o papai levou ao médico. Ela estava simplesmente com gangrena no pé. Solução do médico, tem que amputar o pé. Meu pai ficou horrorizado, virou para o médico e disse assim, qual a opção que nós temos? Ele disse, bem, Valdir, a opção eu acho que é muito severa, muito difícil para a idade da sua mãe. A gente teria que dar um corte nela muito grande, não se sabe nem a extensão desse corte, para desviar uma artéria do corpo para a perna, porque a gangrena é falta de alimentação, da circulação do pé. Ela não tem mais essa circulação. Então nós temos que desviar uma artéria do corpo para a perna, para chegar até o pé, alimentar o pé e curar a gangrena. Papai disse assim, é isso que nós vamos tentar. Não vão cortar o pé da minha mãe assim com duas conversas, não. E ela fez essa cirurgia de tal forma que quando ela chegou de volta ao quarto, o pé dela já estava quente. O sucesso foi tanto, ela teve um talho na cirurgia que quase que passou a volta dela toda. E ela superou isso tudo e venceu. Voltou a andar normalmente, de tal forma que ela chegou a dançar a valsa dos 100 anos com meu pai.